A paz do Senhor, juventude, cá estamos nós novamente. Estamos muito felizes por estar aqui nesta manhã de domingo, que não é um domingo normal, né, Amanda? Não é um domingo qualquer. Bom dia, pessoal. Vocês estão aí tomando cafezinho e a gente está aqui tomando café e também aí com vocês. Como assim, Tainara? Como assim? O que está acontecendo? Então, Amanda, a gente dormiu na igreja porque hoje aconteceu o nosso Acampa Dentro dos Jovens. Primeiro Acampa Dentro dos Jovens? Primeiro Acampa Dentro dos Jovens, tem a galera que dormiu em barraca. Eu quero saber quem dormiu na barraca, coloca aí no chat. Tá vivo? Tá bem? Os mosquitos não descarregaram? As costas. Mas, voltando ao assunto aqui, nós temos um convidado especial hoje. Será? Uma pessoa convidada muito especial, muito especial mesmo, que a gente ama. A juventude dessa igreja ama essa pessoa. Sim, meu Brasil, quem é essa pessoa? Coloca no chat, eita glória! Oh, será? Toca os tambores. E essa pessoa é... Eita glória, Brasil! Meu Deus, gente, que alegria estar aqui na aula dos jovens. Sobreviveram ao Acampa Dentro? Eu quero saber só isso. Glória a Deus. Que eu sei que está sendo bênção, dormiram na igreja. Gente, estão só fogo e glória hoje. Nossa. Meu Deus, quem sobreviveu tá só fogo e glória. Uma alegria, uma honra, meninas, estar aqui com essa juventude linda que eu tanto amo. Vamos começar então a nossa aula. Quero convidar a juventude aí a fechar os seus olhos. Nós vamos fazer uma oração para iniciarmos. Senhor Deus, eterno e poderoso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, e te louvar por esta manhã maravilhosa que o Senhor nos concedeu. Abençoa, Jesus, as nossas vidas. Abre o nosso coração, ó Deus, para ouvir a tua mensagem e transformar, ó Deus, as nossas atitudes nessa manhã. Acende uma chama, Senhor Deus, que não se apagará, Senhor Deus, e que é alimentada pelo temor da tua palavra. Senhor, usa-nos poderosamente. Fala com cada um, ó Deus, que ouvir essa mensagem nessa manhã, para a tua honra e para o teu louvor. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, e você aí que está aí, né, gente? Eu vou convidar os jovens aí para compartilhar essa aula, curtir esse vídeo, vamos ser missionários, fazer esse vídeo chegar ao maior número de pessoas. E esses também que nos visitam, você também é muito bem-vindo. Fique à vontade para compartilhar e também para comentar no chat aí. E quem não enviou relatório, por favor, hein, gente, se dormiu, corre lá, gente. Esqueceu no Acampa Dentro, corre e manda seu relatório que ainda dá tempo. Jesus. Vamos ler o texto bíblico dessa manhã, então? Bora lá. Amém. O texto se encontra em Salmos 90. Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo. Sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes, volvei, filhos dos homens. Porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Tu os levas como corrente de água, são como um sono, são como a erva que cresce de madrugada. De madrugada cresce e floresce. À tarde corta-se e seca. Pois somos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti pusestes as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. A duração da nossa vida é de 60 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? E a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Volta-te para nós, Senhor. Até quando? E aplaca-te para com os teus servos. Sacia-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligistes e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre os seus filhos.
E seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Perfeito esse texto. Como a gente já apontou ali, né, que texto reflexivo. Forte. Mas, assim, de início a gente tem que já saber que esse salmo foi escrito por Moisés. O profeta Moisés, né, aquele que foi chamado para ser o libertador do povo de Israel. E de imediato a gente já tem que entender que a primeira coisa, como dita no nosso texto, é reconhecer a soberania, o poder de Deus, a grandiosidade de Deus, a eternidade de Deus, porque só assim a gente alcança o coração sábio. Por quê? Porque a gente só alcança o coração sábio reconhecendo a nossa miséria, a nossa debilidade, a nossa mortalidade, que a gente é um ser finito, né? Só Deus que é um ser infinito. Então, só assim a gente vai poder falar como salmista no final desse salmo, né? Ensina-nos a contar nossos dias para que a gente alcance corações sábios. Agora, Rê, a gente está aqui para perguntar para você, tá? A gente está aqui, ó, para sugar você Meu mesmo, Deus, tá né, forte, Tainara? hein, Brasil? Vai orando aí. Isso aí. Então, fala pra gente já, pra gente tirar dúvidas. O que seria ter um coração sábio? O que seria sabedoria? Meu Deus, hein? Vamos lá. Gente, eu amei o título dessa lição, porque não tem como pensar no Evangelho sem falar de sabedoria, né? Jesus é a sabedoria que já estava com Deus desde o início na criação, né? Então, assim, ter um coração sábio, eu gosto desse exemplo porque é quando Deus, o próprio Deus, vivendo dentro de você através do Espírito Santo, te empresta os seus olhos para que de dentro para fora você olhe com os próprios olhos de Deus. Uau. Não é porque Deus precise dos meus olhos, mas é porque eu preciso desesperadamente dos olhos de Deus. Uau. Então, sabedoria é olhar a vida sob o prisma de Deus. Sobre o prisma, qual é o óculos, a lente que eu vou olhar a vida, tomar decisões pequenas e grandes, que eu considere importantes ou até que eu considere insignificantes. O óculos, a cosmovisão é a palavra de Deus. Então, o sábio é alguém que está avaliando tudo e todos a partir do crivo da palavra. É verdade. Perfeito, Rê, perfeito. Então, assim, uma coisa que a gente avalia é que a gente está no meio de uma geração fast food, uma geração imediatista. Então, o que você está falando é que a juventude, o jovem, né, já que a gente está numa classe de jovens, é que ele precisa constantemente meditar na palavra de Deus. É isso aí. E não é apenas ler, né, não é apenas acompanhar o texto, mas é de fato meditar, refletir sobre o que está lendo. Então, assim, eu vejo uma grande dificuldade de uma geração que é imediatista, que tudo tem aquele prazer rápido, que só vê vídeo em 2x. Quem assiste vídeo em 2x? Áudio só em 2x. Não tem paciência para ouvir uma coisa. Vai conseguir viver nesse mundo sendo sábio. Meu Deus, é forte. De fato, hoje nós vivemos realmente essa sociedade imediatista. Isso no jovem é muito mais perceptível, gente. Então, o jovem não tem paciência. Quando ele fala que ele está orando, é que ele está orando hoje, entendeu? Então, eu estou orando, mas estou orando quanto tempo? O pastor Jário sempre repete aqui, né? Nós não conseguiremos nada de fato de Deus se não gastarmos tempo com Deus. E se a impaciência é inimiga da intimidade com Deus. Então, sabedoria é algo que eu só alcanço à sombra de Deus. Então, se eu, por mais que eu possa, né, que é uma característica da juventude, essa ansiedade de querer tudo rápido para ontem, Deus não se move pela nossa pressa. Deus não se move porque nós estamos ansiosos para receber alguma coisa. Teremos que parar, que analisar. E a sabedoria é algo, como foi dito, né? Todas as coisas da vida terão que ser levadas a cabo, pensadas, refletidas a partir da palavra. Então não adianta, hoje as pessoas confundem muito até, né? Eu ter muito conhecimento. Nossa, eu tenho 3 faculdades, 4 faculdades, eu já li tantos livros de literatura, filosofia, sociologia, ou muitas vezes, Thay, até de teologia. Sim. Confundir não... intelectualidade, né? Teologia Exato. com sabedoria. Com sabedoria. Inteligência com sabedoria. E, Perfeito. gente, tem gente, vamos falar a verdade, que nas ciências humanas, eles têm uma capacidade fenomenal. Sim, fora do comum. Então, quem nunca estudou? Eu estudei com um amigo que ele passou em ele fez um teste e no Brasil inteiro ele fez todas as universidades no ano. E ele conseguiu passar em todas as universidades brasileiras. Então, veja, isso era um feito. Ele era uma pessoa cuja mente humana, para aprender matemática, física, história, enfim, ele tinha um sucesso enorme em tudo quanto fazia. Mas a sua vida pessoal
Foi uma derrota. Ou seja, apesar dele ter uma mente inteligente que compreendia o agir da lógica humana, ele não conseguia ter sabedoria, porque sabedoria é ter os olhos de Deus emprestados. Exatamente. E isso, quem não tem, vai viver uma vida cheia de tolice, cheia de decisões equivocadas. É importante a gente pontuar também é que a juventude acha que a sabedoria você só encontra quando você já está mais velho, quando você Perfeito. já não... Eles acham que o jovem não pode ser sábio, mas o próprio Salmo 119 vem dizer que não, né? E ele começa, como amo a tua lei, é a minha meditação. Dia É e muito noite. importante a gente falar da meditação, noite e dia, porque a meditação não é uma leitura simples. A meditação é uma reflexão. A meditação é um estudo, a meditação é uma aplicação à sua vida. A autoavaliação. Noite e dia. É isso Então, aí. e ele diz, né? Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio que os meus inimigos, que estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. E entendo mais do que os antigos, porque guardo os teus preceitos. Amém. Mostrando que não é a idade, às vezes não é a posição, mas é a posição do coração que define se uma pessoa é sábia ou não. Porque são Perfeito. conceitos que o mundo coloca, né? O mundo coloca que tem a ver com idade, com algumas experiências, com responsabilidades. Por exemplo, a pessoa casou, agora vai virar um adulto, vai ser maduro. Enquanto que não é assim, né? A gente estava conversando, eu e a Rê, antes de participar dessa aula, a gente estava questionando, né? Ela lida com o público jovem, mas mais com pessoas mais velhas constantemente. Mulheres, né? Né? Que é o ministério. E não é toda pessoa, né, como ela disse, tá falando comigo, que tem 30, 40, 50 anos, que são pessoas que agem com sabedoria. Então, a gente não pode criar um discurso mundano dentro de nós, dentro da igreja. Porque o conceito de pessoa sábia é aquela pessoa que é cheia da palavra, e a palavra é o próprio Jesus. Então, é uma questão de que eu preciso amar a palavra e viver a palavra, né? Eu lembrei até de uma frase de... Tô levantando a mão. Eu vou deixar você falar, amiga. Deixa eu concluir minha fala aqui. Em nome Hoje de eu vou Jesus. falar pouco, tá? Em nome Tá forte aqui, tá? Em nome de Jesus aqui. Levanta o dedo. Gente, levanta o dedo pra falar aqui. Quem pode me ouvir 1 minuto? Quem pode ouvir 2, até Se Jesus voltar, quem pode me ouvir? Mas deixa eu concluir aqui o meu pensamento aqui. A frase. Lembrei de uma frase de Paul Washer. Perguntaram para ele a questão de como vai se tornar sábio. Ele falou assim, então como nos tornamos sábios? Aí ele fala, aprendendo, né, com Jesus Cristo, crescendo em graça e conhecimento de Jesus Cristo, ouvindo a palavra, lendo a palavra, meditando na palavra, praticando a palavra e guardando e memorizando a palavra. Então não adianta a gente associar sabedoria sem palavra. Ah, mas eu não gosto de ler, não gosto de... Gente, é uma questão de aquele que cada vez mais conhece o Deus da palavra, vai conhecer a palavra que esse Deus nos deu como presente, né? Você falou sobre meditação, Tainara, e você também aprofundou com a ideia do Paul Washer. Que elas estão fortes aqui, as meninas aqui, vocês viram, né? Mas você veja, é muito interessante porque o próprio Salmo, que foi lido, Salmo 90, ele já parte disso. Há um fulgor de glória quando você olha para quem Deus é, para a majestade, para a eternidade, desde sempre. Ele é o alfa, ele é o ômega. E aí, de repente, ele volta os olhos para si. Aí depois de ver quem Deus é, a eternidade de Deus, a infinitude, a glória, a majestade, quando ele olha para si, ele fala, que são meus dias? São uma erva que hoje está bonita, daqui a pouco perece. É como um conto. Você veja, olha a brevidade da vida e a fragilidade da vida humana. E quando ele se percebe tão frágil e ele olha as chances, né, dele viver em pecado, ele fala, meu Deus, eu estou debaixo da ira de Deus. Olha que difícil é viver uma vida para a glória de Deus. E aí ele se vê em aperto, então ele chama a graça. Então ele chama a misericórdia à existência. Esse salmo é um salmo completo. Esse salmo ensina que não tem como, jovem, falar de sabedoria sem humildade. Porque o humilde é alguém que, olhando para quem Deus é,
confrontando com quem ele de fato é, se percebeu em aperto. Então ele abraçou a graça e disse: eu preciso ser totalmente dependente de Deus. Então ele diz assim: Thay, eu não posso tomar uma decisão sem o crivo da aprovação de Deus. E ele ama tanto a Deus, ele tem tanto medo de errar, que muitas vezes quando ele lê a Bíblia, ele tem até aquela impressão, mas se ele tem dúvida, ele procura pastores, ele procura liderança. E o que eu acho legal, que aqui muitos jovens têm esse costume de procurar suas lideranças. Às vezes uma decisão é um trabalho que vai dificultar o culto. Às vezes uma decisão de um namoro. Uma faculdade. E eles estão sempre perguntando, e você que tem essa prática, né, o provérbio já diz, que na multidão de conselhos há sabedoria. Então, se você tem dúvida, já leu, mas mesmo assim guarda, procure a sua liderança mais experiente. Ouça principalmente os seus pais, que de regra, né, se os seus pais são crentes, fiéis ao Senhor, poderão te instruir. O sábio é alguém que está sempre disposto a ouvir e a aprender. Mas o primeiro crivo é a palavra, e ele julga tudo através do crivo da palavra. Exatamente. E era até algo que eu ia pontuar aquela hora, é que tudo que a gente tem dito para a juventude, que olha, a palavra de Deus nos faz sábio, não dá para a gente aquela sensação de, tipo, eu posso tomar decisões sozinhos. Não, gera dependência. Dependência. E uma coisa que eu me recordei, que o sábio é aquele que vê a sua insignificância. Isaías é um exemplo perfeito, e eu amo quando o pastor Jairo prega esse texto, porque ele faz questão de enfatizar que Isaías, ele começa o texto falando: ai da cidade, ai dos homens, ai das crianças, ai, enquanto ele está olhando para o povo. Mas quando ele olha para Deus e vê que Deus é santo, 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 ele vira e diz: ai de mim. Isso aí, que sou imperfeito, impuro. Ai de mim. Ai de mim. Então, assim, por que o texto de Salmos 90, e a gente percebe que Deus nunca se contradiz, começa com a elevação do Senhor? É isso Porque aí. é só quando a gente olha para Deus é que a gente reconhece o quanto nós ainda precisamos dele. E isso nos possibilita crescer em sabedoria. É por isso que o sábio... Perdão, mano, você falar? A gente tem que começar. Na aula passada, Zero. ficamos mais, né? E aí falaram que a gente deixou o podcast com o Thiago. É nóis, Queiroz! Agora hoje estamos aqui. Tamo Vamos competindo deixar a quem nossa fala. convidada falar, mano. Não, pode falar, Amanda. A gente tem que ter próximo podcast aqui, a gente tem que ter, sabe, um negocinho vermelho assim, agora fala. Agora sim, uma plaquinha. Quem tiver com a caneta na mão que vai falar. Oh, meu Deus. Eu tô com a caneta agora. Gente, eu tô perdendo aqui, vocês viram? Rapaz. Misericórdia, Senhor. Não, eu vou devolver pra você Não, agora. pode falar. Devolve o bastão. Então, quando vocês estavam falando sobre humildade, me fez lembrar da questão de quando a pessoa, ela enxerga quem Deus é, ela vai enxergar a sua miséria. Nós vamos chegar à nossa miséria. E diante das pessoas também. Né? Tainara também pontuou a questão de comparação. Primeiro, quando a gente não olha para Deus inicialmente, o nosso olhar para os outros é de julgamento. É um olhar, talvez, de superioridade. Né? O que acontece muito nos dias de hoje é, às vezes, a pessoa se vitimizar. Porque, como você abordou o assunto de pedir conselhos, a liderança da juventude, liderança dos pastores e outras lideranças que nós temos aqui na igreja. E muitas vezes as pessoas elas ficam assim: ah, fulano chegou em mim, fulano falou comigo. Nossa, o pastor passou por mim e nem falou. Ah, fulano falou, como que eu vou ter esse contato e conversar e pedir um conselho, ter essa abertura? E muitas vezes a pessoa ela não entende o contexto das pessoas. Elas não avaliam a situação por completo. Quando é pra fofocar, todo mundo arranja alguém pra ouvir, né? Isso Né? é Tipo, verdade. Aqui, pra se lamentar do que está acontecendo, Sempre tem. sempre tem. Isso é verdade. Agora, pra se humilhar e falar bem assim, gente, eu preciso de ajuda. Eu tô precisando de conselho. Aí não, aí ninguém pode. Aí não tenho coragem. Aí não, a pessoa não chega a mim pra falar. Gente, pelo amor de Deus, a gente precisa amadurecer. Esse conceito não vem de Deus. É isso aí. Nós precisamos reconhecer que nós necessitamos de ajuda. Deus colocou pessoas para estar nos orientando. E se a gente tem dificuldade de falar a nossa dificuldade, é um sinal de que nós não estamos bem. É um sinal assim, é um sinal de alerta, de vermelho para nós. Então, nessa manhã, vamos pedir misericórdia a Deus, porque Deus está pronto para nos ajudar. Basta a gente tomar o passo da humildade. Então a gente pode dizer que a humildade precede a sabedoria.
Perfeito. Rê, fala sobre isso. Fala. Vai, Agora é sua vez. Tá com você o Vou bastão. falar, hein? Mas veja, nunca você vai ver. Eu digo que coisa linda é que quanto mais a pessoa é sábia, mais ela é simples. A simplicidade, porque quem anda com o Espírito Santo, quem anda com Jesus, vai estar olhando sempre com o olhar dele. Se o mestre, sendo ele quem era, a Bíblia fala que ele veio sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele despiu de toda a glória, assumiu forma de homem, forma de servo, e depois disso tudo ainda se dispôs a uma morte humilhante de cruz. Então veja, o sábio é alguém totalmente humilde. Outra coisa, você não vai encontrar o sábio falando de si mesmo. Tudo é em torno dele. Todas as conversas em torno dele. São os feitos dele que estão sempre em evidência. Então, veja, ao lado dele ninguém floresce, ninguém tem vez. Então, veja, essas não são pessoas sábias, porque o sábio ele é humilde. Ele está disposto a ouvir o outro falar, ele está disposto a comemorar com o outro e a entristecer e se compadecer também com a dor do outro, porque o sábio é alguém que está vivendo a palavra. Ele carrega o espírito de sabedoria com ele. E hoje nós estamos vivendo um tempo em que a soberba está tão aflorada, principalmente em vocês jovens, porque o jovem tem uma sensação de que ele já sabe tudo. A gente vai falar com os filhos, né, a gente observa muito isso, e às vezes nós, filhos jovens principalmente, e da adolescência em diante, eles têm uma noção de que eles detêm um conhecimento que os pais ainda não detêm. Então ele imagina que o pai está dizendo que não vai dar certo, mas que com ele, é porque o pai não imagina que com ele vai dar certo. Porque ele tem as razões do coração equivocado que dizem não. O pai está dizendo como o pai de Sansão, meu filho, não é possível que não tenha em Israel uma menina para você casar? Você tem um voto de nazireado. Nós abrimos mão de tudo para cumprir na sua vida um chamado de santidade. Não é possível que Israel não tenha. Mas Sansão disse, não, mas eu quero uma que não é do arraial de Israel. Então, veja, Sansão, que se considerava e era sábio, porque era cheio do Espírito Santo, porque não há sabedoria que conviva com o pecado. Se você começar a negociar na sua vida, jovem, pequenas coisas, pequenas imoralidades, jovens hoje que vivem para séries, filmes, entretenimento, não tem como a mente se encher e ter reflexões profundas, Thay e Amanda, verdade. sobre a palavra. Você chega para ler a palavra depois de ver 12 séries, capítulos seguidos. Sim. Gente, como que você vai conseguir mergulhar nessa palavra? Você Vai está reter o você que tá tá cheio lendo. de si. E para você conhecê-lo, você tem que se esvaziar. Meu Deus. Engraçado que hoje eu estava conversando sobre isso na faculdade com um colega de sala, né? E eu dizendo a ele como que é desafiador para a nossa geração justamente encontrar a sabedoria. Porque a gente trata a soberba de forma glamurosa. Então, assim, as séries, os filmes, por mais inocente que sejam, eles nunca ensinam a humildade. Eles nunca ensinam você, sabe, se diminuir. É Pedir sempre perdão. a nossa sociedade é cheia de si. É É os isso meus aí. direitos, é a minha razão. E aí a gente, em pouco tempo, passa muito tempo distraído com essas coisas. E depois não é de surpreender que a gente não consiga pegar um texto, focar num texto, meditar num texto, e aí isso impossibilita que a gente cresça. Perfeito. Então, até o uso do nosso telefone, das redes sociais e de entretenimento em si deve ser pontuado na lição de hoje. Por favor, com Sim, certeza. sim. E A gente... Ah, desculpa. não pode falar. O bastão tá com você. Não, vou passar para você agora. Pode falar. Então, a gente estava conversando esses dias, eu e a Tainara, sobre ordenança da vida. Né, Thay? Sobre a questão da gente de gerir o nosso tempo com sabedoria. E a gente entrou numa questão, vou confessar uma coisa para vocês, porque, gente, a gente tem que confessar que nós não somos perfeitos. Então, a gente estava falando bem assim, poxa, nós ensinamos adolescentes, estamos num papel de sermos exemplos, né? Exercemos liderança. E muitas vezes a gente não tocava nesse assunto de gestão de tempo porque a gente não estava gerindo o nosso tempo com sabedoria. E a gente chegou na seguinte conclusão, falou assim, peraí, em algumas conclusões, né, foram várias, mediante a essa falta, reflexão. né, a essa fatalidade. Primeiro, a gente não pode deixar de ensinar porque a gente não está fazendo. Porque uma verdade continua sendo verdade mesmo que a gente não esteja praticando essa verdade. Só que, segundo, como que eu vou ensinar uma coisa que eu não estou vivendo?
Então, fica no embate. A verdade vai nos denunciar e vai nos constranger. E ela não vai surtir o efeito que deve surtir por conta da nossa não fazendo aquilo que Deus está nos ensinando. Então a gente cai numa questão do quê? Meditando, primeira coisa, que Deus é um Deus de ordenança. Deus criou todas as coisas de maneira muito ordenada e muito maravilhosa. Tudo teve um propósito. A nossa vida tem um propósito. Então, isso também tem a ver com o coração sábio. Perfeito. Então, eu preciso pegar a palavra e ler, e quando o salmista fala, ou quando o Salomão está falando que eu preciso glorificar a Deus sobre todas as coisas, eu preciso reter o meu tempo, isso tem que surtir efeito para mim. E eu preciso, se eu não estou meditando e eu não estou praticando, o que eu estou fazendo? Então, a gente caiu assim, peraí, Tainara, a gente reconheceu que a gente está errada. É um bom sinal. Eu vou reconhecer que eu não estou agindo com sabedoria, mas agora o que eu vou fazer mediante esse reconhecimento? A decisão é, eu abandono a atitude ou abandono a pregação? Exatamente. Porque, assim, a nossa vida é uma pregação. Não só quem está dando aula, qualquer cristão. Qualquer cristão é referência onde ele está. Então, avalie hoje, e de forma humilde, porque para fazer essa avaliação tem que se humilhar, se você está gerindo o seu tempo, as suas motivações, as suas expectativas de forma correta. Porque quando a gente não faz isso, isso causa um entrave. Então, a gente começa a ficar constrangido de pregar e de viver. E aí, isso está impedindo que pessoas conheçam a Deus. Então, é muito mais profundo que a gente possa imaginar. Então, nossa vida prega. Não é só, ai meu Deus, ai gente, eu sou assim, é meu temperamento. A pessoa tem maneira eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Gabriela. Assim. Gente, Gabriela, é a música, tá? É a música, tá? Então, é uma questão da pessoa se refugia em temperamentos, em talvez traumas, em talvez, minha Até mãe... signo tem gente que se refugia. E isso entra dentro da igreja, né? Mas é uma questão que a gente tem que ser um jovem, como diz, né? Cheio da palavra de Deus. Muito bem. Interessante sobre isso que vocês estão falando, porque qualquer liderança, né? Nossos pastores falam muito isso, né? Olha, eu estou falando isso aqui, mas eu preciso melhorar nisso, porque nós estamos sendo construídos à semelhança do que é perfeito. Então, todos os dias nós estamos nos aprimorando à semelhança do nosso mestre. Então, isso é o discipulado de Cristo na nossa vida. Todos os dias nós estamos aprendendo e sendo modulados, moldados segundo ele. Agora, uma coisa é verdade. Jovens, principalmente, meninas, não se movem tanto por palavra. Discurso nunca foi a praia dos jovens. Sim. Tanto é que, às vezes, eles não estão nem importando o que as pessoas estão cantando, onde estão indo. Eles estão vendo o movimento. Isso. Eles estão envolvidos com comportamento. Exato. Então, veja, tem gente que está cantando músicas lindas, maravilhosas de Deus. Mas o que o jovem está vendo? O que eles estão usando? Vestindo. O que eles estão vestindo, como é que eles estão falando, como é que está cortando o cabelo, como é que está. Então, vê se eles estão tatuados, se não estão, se estão com piercing, se não estão. Porque a nossa sociedade, e a igreja, sobretudo, não precisa mais de pregadores profícuos. Se nunca mais se pregasse um sermão, o que já foi pregado já é suficiente. A pergunta é, onde estão os exemplos vívidos? Perfeito. Entende? As pessoas precisam olhar para nós e dizer com toda a fragilidade, poder dizer como Paulo, sede meu imitador. Não é porque eu tenho valor em mim, não. Mas é porque eu estou lutando para seguir quem está aqui, que é Jesus. Então, veja, nesse processo, Paulo, né, vai dizer lá em Timóteo 4:12, para Timóteo. Jovem Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade. Nossa, perfeito. Ninguém despreze, ao contrário. Seja você, Timóteo jovem, exemplo na palavra, no procedimento, comportamento, na pureza, na fé, no amor. Olha isso. Uau. Então, o que Paulo estava dizendo é o que eu quero dizer para você nessa manhã. Que ninguém despreze a sua juventude. Pelo contrário, aonde você estiver, seja exemplo na palavra, no procedimento de vida que você leva, na pureza que você tem. Porque muitas vezes a sua voz não vai ecoar, porque o seu comportamento destoa do que sai da sua boca. Então, Deus está levantando nesse tempo os Daniéis. Porque é gente que chegou lá e pôde testificar. Olha a fala de Daniel para quem tomava conta da situação. Faz um teste comigo. Se em 3 dias você não vê diferença em mim, meu Deus, eu saio da minha estratégia e vou para a sua.
Olha isso. Ele não colocou a cabeça de quem estava sobre ele à risca, não. Ele disse, eu te peço, me testa. Será que você pode dizer, no seu ambiente de trabalho, onde você vive, me testa. Testa-me na minha santidade. Testa-me na minha pureza, no meu procedimento. Daniel provou mais do que o servo esperava dele. Ele estava melhor. Ao final dos 10 dias ali, ele foi visto mais belo, mais tudo. Ou seja, ele foi razoável na proposta. Ele não colocou, né, ninguém em perigo, porque ele tinha certeza do que ele carregava. Ele assentou no coração. A sabedoria, ela é fruto, consequência de algo que você assentou no seu coração. Você entendeu que você não é daqui, Thay. Você não é daqui, Amanda. Você não são mais umas meninas. Você entendeu? Na minha geração, não. Na minha geração, não. Eu quero andar com Deus. Então eu digo, eu quero ter um coração sábio, para que quando eu falar, as pessoas saberão que eu não estou falando qualquer coisa, as pessoas pararão para te ouvir. Mas num mundo de tantas vozes, Tantos ecos, né? tantos ecos, que não quer dizer nada, porque está todo mundo falando, mas ninguém vivendo. Não vendo. Então veja, é lindo ver o Senhor essa manhã chamar nossos jovens lindos que estão aí para um tempo de sabedoria, de mergulhar na palavra e, acima de tudo, exalar aonde você está essa sabedoria. Galera, depois dessa eu vou embora. Não, Depois dessa... Meu Deus. não, gente, mas não é Deus. verdade que Uau. sejamos os Não. exemplos desse Uau. tempo. Isso me fez lembrar Que despertar. de um podcast que eu vi recentemente. Amanda assiste podcast o dia inteiro. Meu Deus, Não, de forte. porque não dá tempo, tem que trabalhar, tem que fazer um monte de coisa. Mas eu estava vendo um podcast justamente sobre essa questão. Porque muitas vezes as pessoas elas não conseguem seguir o que tem que fazer porque elas não entendem o seu propósito. Então, o homem que estava ali ensinando, o professor que estava ensinando, ele até falou bem assim, olha, eu só consegui organizar a minha vida e ser feliz quando eu entendi para que eu vim ao mundo. Aí ele falou bem assim, talvez você que está me assistindo não acredita em Deus. Tá? Aí ele falou bem assim, mas eu não vejo como você viver a sua plenitude se você não entender que você é uma criatura de Deus. Aí ele falou assim, tudo isso está ligado a Deus, a vida, tudo. Porque se você vive uma vida sem saber o seu propósito, não vai fazer sentido nenhum. Então eu só consigo agir assim mediante a entender que Deus me chamou para isso. Isso aí. Mediante a entender que eu sou uma criatura, eu como filha, como nós como filhos de Deus, eu possuo um chamado, eu possuo um nome, Ele me conhece, Ele tem um propósito. E ainda, apesar das minhas misérias, debilidades e muitas fragilidades, Ele tem misericórdia de nós. Ele nos quer, de fato, gerar o caráter de Cristo em nós a cada dia. Que coisa linda, né? E, gente, isso é tão lindo que eu queria fazer uma comparação com tudo isso que a Amanda falou, porque quando a gente vai ver Jó, quando ele está dizendo lá no capítulo 29, ele vai falar sobre a sabedoria de Deus quando criou cada coisa para o seu fim. E duas coisas me chamam a atenção, né? A forma que ele fala da avestruz, que ele diz que Deus a criou sem entendimento. Deus disse, Jó está dizendo, e próprio Deus relatando, que quando ele faz a avestruz, ele está preparado para que ela seja tola. Que ela bate as asas alegremente, largando os ovos no meio do caminho. Qualquer hora um vai passar, vai pisar, vai matar os filhos, mas ela não está preocupada. Porque a Bíblia fala, olha a expressão, ela foi privada de entendimento. Mas a Bíblia diz que a águia, Deus não fez assim. Deus determinou para a águia um nível de sabedoria que a distingue da avestruz. Ela entende os riscos, ela pega os seus filhos, eleva o seu ninho no mais alto do penhasco das rochas. Ela os protege, ela os ensina, ela não deixa seus filhos à margem. Ou seja, olha Deus dizendo, o que Deus quer nos ensinar com isso? Você não foi destinado a ser uma avestruz? A viver com a cabeça enterrada no engano desse mundo? Você foi ser chamado para ser águia aonde? Não é águia do jeito que os coach falam. É águia no sentido de submeter à visão de cima. É por isso que Paulo vai dizer que em Cristo você já está assentado em regiões celestiais. E do alto a águia vê diferente da avestruz que está com a cara ali na terra. Então você foi chamado a ter uma visão que seu amigo de trabalho não tem. Que o seu colega de faculdade não tem, porque ele está com a cara aqui. E você está onde?
regiões celestiais em Cristo. Então você tem que saber que você pode chamar à existência uma mente que não é sua. Você é um portador da mente de Cristo andando no meio das pessoas. Já pensou? Eu falo para os meus filhos, quando você for fazer uma prova, chama a existência. Eu vou contar isso rápido. Quando eu fui fazer a minha prova, foi 2 situações. Uma foi quando eu fui fazer a prova de admissão na universidade para assumir a cadeira de processo penal. E eu lembro que eu cheguei lá para o dia da prova, que a gente passou das primeiras fases, que eram escritas, mas chegou no dia da banca. E quando chegou no dia da banca, eu ainda estava fazendo o mestrado, eu não tinha concluído ainda. E quando eu cheguei lá, que eu tinha dado início, eu tinha 23 anos. Quando eu cheguei lá, que eu vi todo mundo sentado, e meus professores sentados, e desembargadores disputando a vaga comigo, eu me retirei para um canto, eu lembro até hoje, liguei para o meu pai e para minha mãe, né, e falei: deu ruim. Falei, até aqui o senhor, eu gostaria de agradecer as orações, mas agora eu falei, não vou nem fazer essa prova. Eu falei, eu não tenho como ir lá para uma banca com esse tanto de gente que está aqui, vocês não têm noção de quem está aqui. Mas meu pai falou, filha, você carrega o que eles não têm. Nossa. Você carrega a mente de Jesus. Rapaz, aqui eu me enchi. Nossa, e falei, Deus, aleluia, eu só não vou conseguir se o Senhor não quiser. E aquele dia eu lembro que foi uma experiência para a minha vida, Thay. Porque depois, todo mundo fez a prova oral na banca. E aí daí 2 dias que eles ligavam para avisar. Quando me ligaram que eu tinha sido aprovada, sério, eu caí de joelhos. Porque só Deus poderia fazer. Mas por trás alguém me lembrou que eu não tinha nada em mim mesma. De fato, eles eram muito mais habilitados. De fato, eles tinham conhecimento, já tinham ali pós-doutores. Mas eu me lembrei que a única coisa que poderia me impedir é se não fosse o propósito de Deus para a minha vida. Se Ele não quisesse para mim, porque eu carregava a mente de Cristo. E eu falo para os meus filhos, nunca faça uma prova sem essa humildade. De lá, você fechar seus olhos, trazer na mente Jesus. Senta comigo, Espírito Santo. Faz essa prova comigo. Me empresta a sua mente. Sabedoria é o Espírito em você. Te fazendo ver como Ele, entende? E você tem uma capacidade de mente transformadora. Por isso que Paulo vai dizer, não vos conformeis com esse mundo, mas transformar. Você carrega uma capacidade de transformação que não é sua. Advém de quem você carrega. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer também, vocês são o bom perfume de Cristo. Exalando não é só em algum lugar, mas exalando em todo lugar a fragrância de Cristo. Pensa, quando você chega num ambiente, você tem uma capacidade de transformá-lo. Por que eu não mudo nada? Onde eu estou, nada é mudado. Porque talvez te falta a presença do Espírito Santo. Talvez você acha que tem, mas ainda não tem. Mas se você buscar, você vai ver você começar a transformar ambientes pelo poder que você carrega. Uau, eu tô me sentindo aqui no Mais Forte Podcast, sabe? Aquele podcast mais impactante que você fica só... Jesus é lindo, Amanda. Você fica assim, meu Deus. Jesus é lindo. Que coisa maravilhosa. Então, tudo isso que você está falando nos remete ao último ponto da nossa lição, que fala que a sabedoria traz esperança. Aleluias. A sabedoria nos dá esperança, ela traz alegria, ela traz prosperidade, ela de fato traz vida. Eu gostaria até de ler um trecho dessa revista para a gente poder seguir aqui e finalizar. Sacia-nos de madrugada com a tua benignidade. Aí ele repete e fala um outro texto do mesmo Salmo 90. Ele diz, alegra-nos pelos dias em que nos afligistes e pelos anos em que vimos o mal. E o comentarista pontua o seguinte, se outrora o salmista viveu as consequências de uma vida de equívocos, né, equivocada, então agora ele deseja viver a alegria e a benignidade de uma vida virtuosa, ou seja, sábia. Às vezes, nós colhemos frutos desagradáveis de uma vida pregressa na contramão dos valores de Deus. Esse é um ponto que eu acho que a gente deve seguir para finalizar. Porque muitas vezes, a gente pode pontuar agora, é que às vezes as pessoas elas colocam culpas de algumas situações em que elas estão acometidas colocam a culpa apenas no inimigo.
no fulano de tal, mas muitas vezes não acontece a avaliação que eu só estou nesse carretel de emoções, de situações, porque eu mesmo me meti nessa situação. Porque eu preferi ouvir as minhas emoções, ouvir vários ecos e várias vozes, mas não dar ouvidos à palavra de Deus. Não dar ouvidos a pessoas que falaram assim, olha, não vai por esse caminho, não faz isso. Ah, mas eu senti que teve, mas eu gosto, eu amo, me faz bem. Meu Deus. Eu fico feliz com isso, sabe? A voz do diabo. E o próprio Sansão está aí para nos mostrar que o mais forte dos homens, ele vai cair se ele não temer a Deus. Né? Isso aí. O que faltou em Sansão foi temor do Senhor. Foi saber que ele tinha o chamado e que ele tinha um Deus. E um Deus que estabelecia regras, um Deus que estabelecia princípios, os quais ele não quis seguir, porque ele quis seguir a vontade do coração dele. Então, se a gente escolher viver segundo a nossa vontade, a gente pode ser quem for, pode ter o chamado que for. Se a gente seguir o nosso coração, o resultado é a ruína. Vai dar ruim. É ficar cego, é morrer com os inimigos. Mas aqueles que buscam, e a sabedoria, segundo Salomão, é o temor do Senhor. Se a gente buscar temer a Deus e a sua palavra, tudo vai bem na nossa vida. É isso aí. E Sansão caiu onde os guerreiros caem, onde Eva caiu, onde Adão caiu. É dando ouvidos, né? Eva cai dando ouvidos à palavra da serpente, que com toda a sutileza o diabo vai dizer para você. Não é do jeitinho que Deus disse. É parecido. E ele vai querer te fazer, mas o sábio entende que é do jeito que Deus disse. Sansão tentou carregar duas coisas e mostrou que não é possível. Então, que Deus levante os nossos jovens numa vida de sabedoria. Faça do jeito que ele disse que vai dar certo. Se ele, há 8.000 anos, diz que é assim, e assim está dando certo, por que no raio do século XXI a gente Não vai vai tentar mudar? Por quê? Exatamente. É Não a vai dar vaidade do coração É a humano, é o orgulho, não é a soberba do coração humano dizendo, Deus diz, vai morrer. A serpente não vai morrer. Então, vai morrer. A palavra é essa. E morreu. E morreu. E vai continuar morrendo se nós não cedermos à verdade da palavra. É verdade. Então é tempo da gente retornar, como diz a própria palavra, às veredas antigas, né? Ao primeiro amor, à palavra de fato, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças. É isso aí. Depois de um acampa dentro desse, eu acho que eu vou voltar e vou assistir essa aula umas 3 vezes de novo. Não é? Assim, Porque eu tô Deus assim, bradou. vocês estão ouvindo, mas o que a gente está sentindo aqui é de fato é como se o Espírito Santo estivesse lançando uma palavra de despertamento para nós. Porque a gente precisa aproveitar as graças que Deus nos dá. Amém. Porque pode chegar o tempo, gente, que a gente não vai ter mais ouvidos para ouvir. Pode chegar um tempo que a gente não vai ter mais oportunidade para ouvir. Onde a nossa mente vai estar cauterizada, o nosso coração não vai estar mais pronto para receber e frutificar pela palavra de Deus. Então, vamos aproveitar as graças de Deus. Vamos aproveitar essas oportunidades, pois elas não terão volta. A palavra mais importante da Bíblia, como disse o pastor Hernani, é ouça. Ouça o que o Senhor disse, não é? Então, ouça o que o Espírito está dizendo. Ame essa palavra. Morra, se preciso for, para cumprir essa palavra. Amém? Amém. Glória a Deus. Que Deus encontre Enox no nosso dia, né? Eu quero. Eu também. Eu quero, entendeu? Que andavam com Não Deus. precisa nem de eu viver 345. Já pode me levar. Amém. Que voltemos para casa. Né? Amém. Que nosso maior desejo seja voltar para casa de fato. Isso aí. Vamos então falar de coisa boa, continuar essa aula maravilhosa. Vamos falar das nossas ofertas, né, Amanda? Com certeza, gente. Coração sábio oferta, né? Sempre. O coração não tem. sábio segue a palavra, né? É isso aí. Então, Tem a palavra... prazer em ofertar. Exatamente. Então tá aparecendo aí os dados que você pode ofertar, o Pix, o PicPay, os dados bancários. Você pode estar ofertando também, talvez, no culto à noite. Você, né? Mas separa a sua oferta da EBD e do culto, tá bom, meu amado e minha amada? Tire a mão do bolso e oferte, tá bom? Vamos ver quem é sábio hoje, hein? Jovem, vamos ver. oferte da EBD. Oferte na EBD. Em nome de Jesus. Senão você Amém. não vai casar. É isso aí. Ou pelo menos não vai ser próspero para casar, não é verdade? Então, Renata, nós também temos o voto. Fala aí para nós sobre o voto.
Gente, nossos 1000 valentes, quem sabe você que tá aí, que ainda que eu creio que todo jovem tá engajado. Porque até o meu Samuelzinho tá engajado. Não é possível glória. que Aquele tenha fofinho. um jovem que não tá engajado nesses 1000 valentes. Porque não é sobre valor. É sobre possibilidade que o Senhor vai te dar de você participar de um projeto desse. Esse lugar que você está vendo nas imagens aí é o lugar que nós sonhamos que seja propriedade nossa dessa igreja. Como esse lugar tem sido abençoador para os nossos jovens, crianças, famílias. Então, se você que está nos assistindo quer contribuir com essa obra, então, num prazo de 60 meses, estabeleça um valor que Deus colocar no seu coração e plante nessa obra. Eu tenho certeza que o Senhor vai te prosperar 1000 vezes mais. Inclusive a juventude, né, que nessa noite usufruiu bastante, né, Gente, do foi campo da igreja, verdade. desse espaço, foi comida e tudo que esse espaço tem Pra nos oferecer, proporcionado, né? Tem sido uma Verdade. bênção. Então, seja um contribuinte, seja participante. Contagie faça- mais um, né? Isso, exatamente. Isso aí. A gente chama as pessoas para tantas coisas, né? Com Esses certeza. dias um jovem está tentando vender um apartamento. Não, é só 38 anos. Tranquilo. Então, oferte na casa do Amém. Senhor. Um coração sábio sempre será um Isso coração aí. voluntário para contribuir na casa do Senhor. Essa aí, a verdade. Amandinha vai colocar um louvor top pra você. Isso aí, Amanda. Só Vai um lá, pouquinho. Ao que está assentado, Cordeiro e Leão, sua glória enche a terra e eles cantam santo, santo, santo. E eles cantam santo, santo, santo. Eles cantam santo, santo, santo. Eles cantam santo, santo, santo. O menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. Oh! E abre os céus e venha o teu reino. E abre os céus e venha
ergam-se diante de mim. Um cavalo branco cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça muitas coroas, e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagarto, o vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Senhor dos senhores, Ele é Rei dos reis, Senhor. Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é Rei dos reis, Senhor. E todos cantam santo, santo, santo. E todos cantam santo, santo, santo. E todos cantam santo, santo, santo. Todos cantam santo, santo, santo. E todos cantam santo, santo, santo. Meu Deus, Jesus. Nos ajuda, Senhor. Que o Senhor nos ajude, não é? A alcançar um coração sábio que agrade o nosso Deus. Enoque alcançou o testemunho de que agradar a Deus. De fato, tinha um coração sábio, né? Desafio é nosso agora, gente. Enoque já foi. Vai chorar, vou Agora- trabalhar. A gente já entendeu agora, gente. Sem Já lamentação. entendi, vambora, vamos Ó, colher o os momento molhos. de choro já foi, agora é o momento da gente agir. Ação e oração e é isso. É isso, olha um monte de jovem sábio ali, Seguir coisa em frente. linda. É isso. Coisa linda. Esse Glória a ajuntamento Deus. de jovem, Vambora. tudo do coração Vambora, sábio. gente. Eu espero chegar nessa aula, do dia 8, que a gente tá gravando antes, Tá a aula gravando 8, contando um testemunho de que fui melhor depois dessa aula. Glória a Deus. Amém. Glória a Bate aí. Deus. Amém. Glória a Deus. Eita glória. Aleluia! Vamos orar então? Vamos finalizar. Gente, obrigado pela oportunidade de estar com vocês aqui nessa manhã. Meu Deus, filhotas do coração. E vocês, jovens, que Deus abençoe. Ó, tamo junto. Só. Vamos orar então, né? Amém. É eu que oro? Gente, aqui é tudo assim, ó. Segue a oportunidade. Ô, gente, não sei. Eu já orei. A gente vai pro Então vamos orar, gente, agradecendo a Deus por esta manhã maravilhosa que o Senhor nos concedeu. Amém? Senhor Jesus, nós te bendizemos, porque o Senhor foi desta terra, mas deixou Deus Espírito Santo para que habitasse em nós. Nós não ficamos órfãos. A sabedoria o Senhor deixou aqui para que nos lembrasse tudo que o Senhor disse, tudo que o Senhor nos ensinou, Pai. Muito obrigada pela presença graciosa do Espírito Santo, que nos torna sábios, com corações humildes, dispostos a aprender e a depender do Senhor em tudo. Pai, torna cada jovem que me ouve, Pai, que ele não seja um símbolo da estultícia, da tolice, Pai, mas que eles sejam jovens, Pai, cheios de sabedoria, para impactar onde quer que eles estejam, nos ambientes que eles atravessarem, que o bom perfume de Cristo transformador seja sentido, Pai, e que pessoas e vidas sejam alcançadas e salvas através da verdadeira sabedoria que é Jesus Cristo em nós. Pai, muito obrigada por esta manhã. Abençoa cada jovem visitante que nos ouve. Nos dê um domingo abençoado. Logo mais um culto, Pai, para a glorificação do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Valeu, juventude. Deus abençoe. Deus abençoe. Bom final de Campa Dentro.